Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Nosso tema sempre falando sobre saúde, especificamente hoje qualidade de vida relacionada à água. Para a gente falar a respeito desse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Marco Marcondes. Dr. Marco, antes da gente começar a falar sobre a água, eu gostaria então um pouco de saber da sua especialidade, por que o senhor adotou essa linha um pouco diferenciada, um pouco mais nova da medicina tradicional? Bem, na verdade, na medicina tradicional, às vezes a gente não consegue resolver os problemas dos pacientes. Quase que a totalidade do tratamento convencional se foca no tratamento de sintomas, na sintomatologia. É como se fosse um balcão de farmácia. Você trata a dor, trata a inflamação, trata as coisas iminentes. Por exemplo, você está com náusea, vômito e dor abdominal, por um problema de gastroenterite, comer uma comida lá que estava contaminada. Se você for ser atendido, você vai tomar um remédio para dor, um remédio para cólica, um remédio para febre e assim por diante. Não trata o que causou, mas o que causou foi bactéria. Tá, mas por que eu peguei uma bactéria? Ah, porque tua imunidade está baixa. Mas por que minha imunidade está baixa? Aí volta-se a tratamento mais de nutrição, vitaminas, minerais, aminoácidos e principalmente a parte mental e emocional. Vamos imaginar assim, um remédio antihipertensivo, né? Se você for ver em física, a hipertensão, maravilhosamente entendida pela medicina, é feito como vaso comunicante. Se você tem um vaso comunicante, vamos imaginar assim, uma mangueira de jardim. Se você quer aumentar a pressão da mangueira, você tem duas maneiras. Ou você diminui o calibre da mangueira, bota o dedão na frente, ela já espirra longe, porque aumenta a pressão, ou você aumenta o volume, né? Você abre mais a torneira. Então, pensando nesse lado, o que a medicina fez para diminuir a pressão de um vaso comunicante, de uma artéria? Ou ele diminui volume, dando diurético, ou aumenta o calibre do vaso, dando vasodilatador, né? Com grandes efeitos colaterais. Os diuréticos perdem minerais, perdem íons como o potássio, por exemplo, não só o potássio, mas muitos outros íons, magnésio também. E os vasodilatadores têm efeitos colaterais também. Geralmente, os inibidores da ECA ou os vasodilatadores, eles acabam dando falta de ar, tosse, o coração fica com limite de frequência, então a pessoa começa a andar mais rápido, o coração não acelera tanto para diminuir o ritmo cardíaco, né, para diminuir a pressão, e aí acaba o paciente tendo vários sintomas e vários sinais clínicos de desagrado do efeito colateral do remédio. Tá? Mas é maravilhoso. Agora, por que a pessoa fica hipertensa? Né? Qual é a causa da hipertensão? Normalmente a causa da hipertensão é a esclerose, que esclero quer dizer duro, é a esclerose dos vasos. O vaso endurece e aí ele não tem a mesma elasticidade que tinha antes. É um sinal de envelhecimento, né? A esclerose, então, é o processo de envelhecimento. Sem dúvida. A esclerose é um processo nítido de envelhecimento. E tem como parar esse processo? Tem, existe como você diminuir até, digamos assim, não só parar a evolução, porque lembra assim que o envelhecimento é uma coisa crônica evolutiva. Sempre está piorando. Né? Você envelhece desde quando você nasce? Desde que nasce. Até se você pensar bem, até antes de nascer, até no útero você já está envelhecendo. Né? As causas do envelhecimento, os 5 pilares do envelhecimento, são, primeiro, os radicais livres, que a medicina ortomolecular estuda isso há muitos anos. Muito se fala em radical livre. Bioquimicamente ou quimicamente, dá para a gente traduzir isso num português um pouco mais popular? O que é o radical livre? Vamos falar num português mais difícil, então, primeiro. Tá? O radical livre é quando uma molécula tem um elétron valente, um elétron dispareado. Tá? Esse radical livre, para você parear o elétron, porque ele tem que ficar pareado... Pareado é manter dois, porque ele é ímpar, né? Ele tem que ser par. Ele tem que estar pareado, por isso que é par. Quando ele fica ímpar, fica sozinho, ele vai procurar um par. Só quando ele procura um par, ele vai tirar um par do outro, vai deixar o outro livre, vira uma cascata. O que acontece com isso? Acontece que a pessoa vai oxidar. Só para dar um exemplo popular, oxidação é, por exemplo, quando você corta uma maçã. Você cortou a maçã e deixou ela exposta ao oxigênio, ela oxida, ela enferruja, né? Vamos imaginar assim que você pegou uma maçã, que ela oxida rapidamente, você passa um limão na face que foi cortada, você vai ver que ela não fica marrom, não fica enferrujada, não fica oxidada. Por quê? Porque o limão tem vitamina C. E a vitamina C é um poderoso antioxidante. Qualquer cozinheiro sabe disso. Se cortar qualquer coisa que vai enferrujar, que vai oxidar, ele passa limão e para de enferrujar, para de oxidar. Né? No corpo da gente também. Por exemplo, quando você toma vitamina C, eu estou dando só um exemplo bem popular, porque tem muitos melhores antioxidantes do que a vitamina C, mas a vitamina C é um antioxidante.
A vitamina C é a que doa aquele elétron que está dispareado. É ela que doa. Está faltando? Está aqui, ó. Pronto, acabou a briga. Tá? Então, essa oxidação faz envelhecer, faz causar as doenças degenerativas. Tá? As doenças do envelhecimento. Então, a primeira coisa que a gente começa, e mais uma coisa, quando a gente é bem jovem, a gente tem bem mais antioxidante. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os antioxidantes naturais. Cada vez que você respira, um pouco do oxigênio teu se transforma em radical livre. Tá? 6% em média. Mas a média que nós temos hoje, por causa da poluição, agrotóxico e um monte de venenos, a gente tem muito mais oxidante do que tinha antes. Inclusive a alimentação moderna. Sem dúvida. Principalmente os fast food, né? As alimentações, eu chamo essa alimentação nossa de uma alimentação morta, né? Porque a gente só come coisa morta, né? Então, essa alimentação que nós temos produz muito radical livre. Então, um dos pilares são os radicais livres, é o primeiro que aparece. O segundo são os hormônios. A partir dos 25 anos de idade, a gente começa a diminuir os hormônios. Começa a diminuir o hormônio de crescimento, que não só serve para crescer, como um também marcador de envelhecimento. Aos 30, 35 começam a diminuir o DHA. O homem, a partir dos 35 anos, começa a ter um grave problema de envelhecimento por causa do hormônio. Começamos a entrar na andropausa. A mulher já entra entre 45 e 55 anos. No Brasil, a média é 51 para a mulher. E aí nós começamos a envelhecer em termos de hormônio. A terceira coisa são os telômeros. O telômero é uma parte do cromossomo que indica quanto você viveu e quanto tem para viver. E cada vez que você vai vivendo, você vai encurtando o telômero. Tá? Mas nós temos um telômero capaz de fazer com que a gente viva 130 anos bem. Só que o estresse, a ansiedade, a angústia, a agitação, hipersensibilidade, melancolia, depressão, enfim, qualquer coisa faz com que você gaste mais telômero. E aí você indica que está ficando mais velho. A metilação, isso é uma coisa novíssima, a metilação de radical metil, tá? Os metilos a gente vai ficando velho e vai tirando os radicais metilos, tá? E a metilação é importante anti-envelhecimento, tá? É uma coisa muito importante. E a quinta é a caramelização. A caramelização é o ajuntamento de proteína com açúcar, que ocorre, por exemplo, quando você coloca um frango de mercado para assar. Quando você coloca aquele frango, dali 2 horas ele está com cor de caramelo, porque juntou proteína com açúcar. Se um cozinheiro for bem experiente, ele passa um pouquinho mais de proteína ou um pouquinho de açúcar, fica mais caramelizado ainda. O corpo vai tendo isso naturalmente, vai caramelizando ou glicando, tá? Essa glicação, voltando ao início, é a causa da esclerose dos vasos, que esclero, lembra que eu falei que era duro. Ele vai endurecendo o vaso, aumentando a pressão e tal. Então essas são as causas do envelhecimento. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Marco Marcondes e nessa breve introdução, que foi bastante genérica, a gente já entendeu um pouco o processo de envelhecimento. Agora, no segundo bloco, vamos entender como que nós podemos evitar isso para termos mais qualidade de vida. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde. Nosso convidado de hoje, Dr. Marco Marcondes. Estamos falando sobre qualidade de vida e a importância da água nesse processo de envelhecimento com qualidade de vida. No bloco anterior, nós falamos como que se inicia esse processo de envelhecimento. Agora, quais são as alternativas para retardarmos isso e, ao mesmo tempo, já falarmos da importância da água? Porque muito se fala de água, mas a gente observa que a população... Água é tudo igual. Água da torneira, uma água mineral, basicamente é a diferença máxima que a gente observa aí. A garrafinha de plástico, está tudo resolvido. Ninguém lê rótulo. Se for tomar um vinho, ele para 1 hora para escolher o vinho. A cerveja, hoje até a população já está escolhendo a sua cerveja. E a água, deveríamos ter um cuidado maior para escolher a nossa água? E ela influencia no processo de anti-envelhecimento? Essa pergunta é maravilhosa, né? Primeiro que nós médicos estudamos muito pouco água. Na faculdade a gente estuda pouca água. A medicina ortomolecular tem digamos assim, umas etapas de aprendizado que uma delas é só água. Primeiro que a água é o nutriente mais importante que nós temos. Todo mundo sabe que um ser humano tem de 60% até 85% de água. Água é um nutriente? É um nutriente, é o mais importante nutriente. Tá? E mesmo o nutricionista não aborda sobre a água, é isso que é interessante. O nutricionista aborda sobre várias coisas de nutrição, principalmente sobre calorias, sobre uma série de coisas, mas não fala da água. Todo mundo se resume a falar que tem que tomar 2 litros de água por dia, e ponto. Exato, e não fala que tipo de água é e que tudo que é água é igual. E é o contrário. O estudo, como eu falei para você, o estudo da ortomolecular
Tem várias etapas de estudo só da água. Por isso que é importante a água nesse processo, não só anti-envelhecimento, como também em saúde. Tá? Não só para prevenir o envelhecimento. Por exemplo, o médico não sabe, por exemplo, você já foi num médico que te orientou sobre água? Não, nunca. Não, né? Então nós médicos precisamos orientar sobre água. A água tem algumas propriedades dentro do corpo da gente. Como eu falei para você, nós podemos ter de 60% até 85% de água. Um bebezinho tem muito mais água do que um velho. A gente vai envelhecendo e vai desidratando. Nessa proporção, quer dizer que uma pessoa adulta com uma faixa de 70 quilos... Tem 50 quilos de água. 50 quilos de água. Você imagine, tá? É muita coisa. É Muita importante, coisa. então. É importantíssimo. É o nutriente mais importante. E a água é um nutriente. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida é em frasco de plástico. Aquele frasco, submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Mas qual a origem desse plástico, quando aquecido, com a própria temperatura do ambiente, liberar um hormônio, o estrógeno mais ou menos? É possível isso? É possível não, isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo água, ele sai do plástico um hormônio, chamado xenoestrógeno, que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone, que é proliferativo. Tanto o plástico do garrafão de 20 litros como a garrafinha plástica. Tá? Muita gente quando fala assim, diz, não, doutor, mas eu só uso água na temperatura fria, eu nunca esquento a água. Mas o grande problema é quando ela foi fabricada lá e ela sai do caminhão, ou sai embalada, o caminhão fica rodando para ser entregue, esse caminhão fica fechado. Se você for num baú de caminhão que entrega água, você vai ver que essa água chega até 50 graus. Tá? É fechado, a luz ambiente do sol. Ela já liberou o xenormônio por causa disso. Tá? Esse e ali já ficou armazenada naquela água e não sai mais. Não sai mais. Aí quando você bebe aquela água em frasco de plástico, seja no copinho, seja no garrafão de 20 litros, ela tem hormônio, o xenoestrógeno. Tá? Essa é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água? Tome em frasco de vidro. Me permita aqui um parênteses. Falando em plástico, a gente lembra da mamadeira. Uhum. O senhor está falando que a importância do plástico da água, né? E a mamadeira de plástico com leite aquecido em micro-ondas? O leite também tem água. A maior parte do leite, aliás, o leite é água, com alguns nutrientes dentro dessa água, né? Mas o leite é água, tá? A gente diz assim, o cara não bebe água, bebe cerveja. Mas cerveja é água, com algumas coisas dentro da água, né? O leite é água, com alguma coisa dentro dessa água, né? Então, para aquela mãe que está dando de mamar ainda na mamadeira, algum cuidado especial? Mamadeira de vidro. Esse é o cuidado especial. Voltar antigamente. Voltar antigamente, sem dúvida. Tá? Porque o plástico produz xenoestrógeno. Então, outra coisa que nós temos que ver com a água é o pH da água. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Lembre que uma criança é totalmente alcalina, um velho é ácido. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifesta em meio ambiente ácido. Tá? Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembra que teu corpo é 70% de água. Essa informação referente que o corpo ácido propicia um ambiente de doenças, inclusive o câncer, ele tem estudo científico para isso? Sim, o Dr. Simoncini é um dos caras que mais estudou isso. Aquele médico italiano que fala para você pôr até um soro de bicarbonato, que é um alcalinizante. Isso ficou famoso no mundo inteiro. Não, nossa, isso é pesquisado no mundo inteiro. O cara que mais pesquisou isso foi o Dr. Simoncini. Então, o pH é muito importante e água ácida, então, e tem hoje água ácida no mercado? Como que a gente consegue observar ou não? A maioria da água é ácida. A maioria da água é ácida, tá? Lembrar que o pH ideal para uma água, para você beber, é acima de 8. É obrigatório, todo frasco de água, ter lá o pH da água. Esse pH é na fonte. Depois que você tira da fonte, ele se torna mais ácido. Mas nem vamos falar disso. Vamos só falar daquele pH que está escrito na água, tá? Então você pega um frasquinho de água, está lá escrito pH na fonte. Você vai buscar ela, tem que estar acima de 8. Raramente tem uma água acima de 8. Tá? Eu não vou falar aqui de marca de água, nem a que é boa, nem a que é ruim, tá? Porque vai virar propaganda. Eu não quero fazer isso. Eu só quero dizer para você que o ideal é ter uma tecnologia, e existe já isso até no Brasil,
tá? Depois nós podemos falar sobre isso. São filtros que alcalinizam a água e dão propriedades específicas para a água, voltado a esse estudo. Tá? E quando você toma essa água, o corpo agradece? Nossa, maravilhosamente. Isso é extremamente importante. Agora, se o estômago, onde o primeiro órgão que vai cair essa água, ele é ácido e você está tomando uma água alcalina, o que acontece fisiologicamente? Não vai neutralizar essa alcalinidade? Não, quando o estômago vai tomar água, ele não joga essa acidez para a água, tá? Ele vai jogar para a comida, para quebrar as moléculas de comida. O estômago tem que estar ácido, mas para digerir comida, não para digerir água, tá? E a água não alcaliniza o pH do estômago. É interessante. A mucosa do estômago vai produzir esse ácido, vai liberar esse ácido quando você vai comer, vai ter alimento. Mas quando você vai tomar água, ele não joga esse ácido. Por isso a importância então de tomar uma água com pH elevado, que é um pH alcalino, para poder ajudar o organismo. Sem dúvida. Quais outros fatores? A tensão superficial da água. Deixa eu tentar fazer para você saber o que é tensão superficial que eu faço para os pacientes. Eu já deixo isso aqui para mostrar para o paciente. Tá? O que é tensão superficial? Tá? É rapidinho. Ó, tá vendo essa água aqui? Ela não formou uma bolha? Ela não ficou escorrida, ela formou uma bolha, não ficou? Sim. Se eu quiser furar a bolha, eu faço assim, eu furo a bolha de água, né? Ó, tá vendo? Eu furo a bolha. O que mantém essa água em bolha e não escorre? Pode ver, se você pegar um copo de água, você encher um copo de água até aqui, você pode até encher um pouquinho mais, ele fica um pouquinho mais cheio. E aí se você chegar uma agulha aqui, ela vaza, né? Então, essa bolha de água, para manter essa bolha, existe o que eles chamam de tensão superficial da água. É uma propriedade da água. Uma propriedade da água. Se a água tiver uma tensão superficial muito grande, como essa que nós estamos vendo, tá? Ela mantém a água presa. Então, para a água ser boa e fluir no corpo, ela tem que ter uma tensão superficial bem baixa, para quebrar mais rápido. Tem pessoas, lembra que no vaso, ela tem que entrar em qualquer capilar essa água. Se a água tiver uma tensão superficial, a água ela não entra. Aquele tecido vai ficar desidratado. Então a água, se tiver uma tensão superficial alta, ela não hidrata. Ela desidrata. Ela não só não hidrata, como pior, desidrata. Uma água com tensão superficial alta desidrata. Então você toma água e desidrata. Olha que coisa estranha. Nunca ouvi falar disso. Nunca ouviu falar? Não. Então está ouvindo falar a primeira vez. Tensão superficial da água é a característica da água ficar presa, como está nessa bolha. Tá? E como que a gente, enquanto pessoas comuns, podemos escolher a água? Tem essa informação? Não tem essa informação. Essa informação não existe, nem em nenhuma água tem. Nenhuma água traz isso para nós. O que tem que ser feito na água, então, para que ela tenha uma tensão superficial menor? Existe uma técnica, um filtro especial, que faz com que a água fique com a tensão superficial menor. Tá? É uma propriedade física da água. É só uma maneira, digamos assim, tecnológica para fazer isso. Resumindo, toma água com tensão superficial baixa, ela hidrata mais e chega a todas as extremidades do organismo. Exatamente. Assim, hidratando e levando os seus nutrientes. Nutrientes é a propriedade da própria água, né? Estamos conhecendo aqui vários detalhes da importância de se escolher uma água ideal para você tomar, ficar mais nutrido e ajudar o organismo, então, na prevenção do envelhecimento, inclusive de doenças. Qual outra característica que a gente pode abordar aqui, doutor? Lembra que no começo nós falamos de um dos processos de envelhecimento, o primeiro deles é a oxidação. Sim. A água, ela pode ser antioxidante. Existe água antioxidante. Ela tem que ser reduzida, quimicamente falando. Porque o contrário de oxidado é reduzido. Tá? Falando de pH, o contrário de alcalino é ácido, lembra? Nós já falamos. O contrário de oxidado é reduzido. Então existe uma maneira de se fazer uma água reduzida, para ela ter antioxidar. Essa é outra propriedade. Então, esse filtro que eu comentei com você faz essa propriedade redox, tá? Reduz a água em termos químicos. Então, além de você ter que estar ingerindo antioxidantes, né, suplementando essa tua nutrição, o organismo já tem o seu antioxidante. Natural, mas se tiver uma água oxidada, esse antioxidante natural não vai fazer efeito. Você comentou da vitamina C que também ajuda muito na antioxidação. Exato. Agora, a água nós tomamos todo dia. Então, ter uma água com essas características vai ajudar mais ainda o organismo. Muito mais. Mesmo que você, digamos assim, se você usar antioxidante e tomar uma água oxidada, o antioxidante vai agir na água, mas não em você. Você vai perder o antioxidante que você toma. Você tomando uma água reduzida, você ajuda teu corpo com o próprio antioxidante. Ela já é um antioxidante. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui até familiar. Em casa usa-se muito tomar chá, que tem propriedades antioxidantes. Como o chá verde, por exemplo. Se eu colocar esse chá verde
numa água, que nem você falou, uma água ácida, uma água comum, filtrada simplesmente para eliminar bactérias. Quando eu coloco esse chá verde numa água ácida, numa água comum, o chá verde vai estar fazendo aquele processo de antioxidante? Não. Veja aqui, no caso do pH, o próprio chá vai virar ácido, né? Que vai ficar ruim. Em termos de pH é isso, mas em termos de oxidação, que o chá verde tem alguns antioxidantes, o antioxidante ateanina é um dos mais importantes, tá? Tem vários outros antioxidantes no chá verde e outros chás também, mas se você colocar uma água oxidada, esse antioxidante que tem no chá, ele vai antioxidar a própria água. E não vai servir como antioxidante para o teu corpo. Lógico, você já vai tomar uma água menos oxidada, mas não vai agir como antioxidante para o teu corpo. Então você toma na expectativa de 100% daquele chá te ajudar antioxidante. Ele então vai ali já ajudar. metade já ajudou, ficou na água. Acho que bem mais da metade, depende da água. Se ela for muito oxidada, provavelmente toda a propriedade antioxidante do chá vai ficar preso na tentativa de reduzir a água. Então a importância dessa água, a água ideal, vamos dizer assim, ela vai ajudar em toda a sua parte de suplementação de nutrição, do chá. Então você tem que ter uma água ideal para fazer a sua mistura do chá, do seu alimento. Para cozinhar, para fazer chá, para fazer mamadeira, para diluir o leite em pó, para qualquer coisa. Não somente para tomar. Não só para tomar, porque não é a água, bem na verdade, que a gente toma é pouco. Aquele copão d'água que você toma é raro, a não ser quando você vem de uma academia, alguma coisa. Mas normalmente você usa muita coisa que tem água. A comida que você toma, a comida que você come tem água, porque ela é cozida em água, né? O chá, o café, a mamadeira que você faz com leite em pó. Tudo à base de água, né? Tudo à base de água. Outra característica da água? Outra característica da água que nós comentamos que é a condutibilidade. Nós temos que ver o seguinte, a água tem íons. Dizem que a água filtrada em filtro de osmose reversa deixa a água pura, sem nada. Realmente a água fica morta, porque a água tem que ter íons. E os íons são minerais que têm valência elétrica, porque a água tem que ter eletricidade, tem que ter íons. Muitas águas do mercado já sabem disso. Eles fazem uma filtragem, até por osmose reversa, tiram tudo da água, deixam a água lá completamente morta e adicionam íons para a água. Tá? Existe água assim, tá? Que pode fazer. Ela é enriquecida artificialmente. Artificialmente, tá? O ideal é você usar uma naturalmente, porque a natural tem muito mais propriedades do que a artificial. Aí coloca o quê? Cálcio, magnésio? Cálcio, magnésio, tem até substâncias alcalinas para alcalinizar a água, tá? Essa substância alcalina para alcalinizar a água, ela é mais importante, ela é a base de uma água alcalina ou a água alcalina natural é feita por um outro processo daquela de angulação? Não, a água alcalina natural é com os íons, tá? Íon de magnésio e de sódio, né? Bicarbonatos, né? Que alcalinizam muito a água. Se você tomar uma água ácida, o que você vai fazer? O teu corpo vai tentar roubar os teus íons. Vamos imaginar que ele roube. Qual é o íon mais abundante no corpo que é alcalino? É o cálcio e o magnésio. Então você toma uma água ácida, o teu cálcio e magnésio vai para a água. E aí você vai perdendo massa óssea. Talvez seria uma das causas da osteoporose. Um refri. Qualquer refri tem 2,4 de pH. Então quando você toma um refri muito ácido, e o refri não vem no rótulo qual é a acidez dele, né? Você tem que tomar 32 copos de água alcalina para tentar neutralizar aquele pH do refri. Tá? E quando você toma esse refrigerante, na tentativa do corpo querer equilibrar, ele vai retirar então esses minerais do próprio osso e do organismo. Exato. Normalmente cálcio e magnésio. Então, como o refrigerante aí virou moda nos últimos 30, 40, 50 anos e a osteoporose cresceu também, tem uma relação direta. Completamente verdadeira essa relação. Mais alguma característica da água? Eu acho que as últimas características é a arquitetura da água. A água no nosso corpo, ela é hexagonal, ela é feita em hexágono. Tá? É um hexágono assim, tá? A água vem assim, então aqui tem uma molécula de água, aqui tem outra molécula de água, aqui tem outra molécula de água. Seis moléculas de água em hexagonal, tá? Isso é uma propriedade da água que a gente tem. Normalmente a água que a gente toma, ela não tem essa propriedade. E essa propriedade é importante pra gente. Esse aqui é tão pouco estudado, tão pouco visto, que muito raramente tem alguém que saiba disso, dessa arquitetura hexagonal da água. Tá? E qual a importância dessa arquitetura para o organismo? Para a água fluir de uma forma perfeita. Ela tem que estar nessa forma para ela fluir nessa forma perfeita dela. Tá? Se ela tiver com outro desenho, dificulta. Dificulta, inclusive aumenta a tensão superficial. Tá? Ou seja, tudo está relacionado dentro da água. Exatamente. Tá? Com certeza o programa de hoje está levando para você várias informações a respeito da água que você não conhecia. Dr. Marco, qual a mensagem final, então,
para alertar a população, para aquela pessoa que tem interesse em cuidar da sua saúde? Qual mensagem o senhor daria para que ele observasse melhor a questão da água, da sua hidratação? A coisa é tão profunda, que nós comentamos hoje, é tão profunda, que não existe nem como a pessoa se cuidar nisso, porque não tem informação disso nos rótulos da água, não tem nada. A única coisa que tem, e já é muita coisa, é o pH da água. Tá? Isso já é obrigatório ter nos rótulos. Mas sobre a tensão superficial, sobre a condutividade, sobre o frasco. O frasco dá também para selecionar. Frasco sempre de vidro. Tá? Ou usar filtros especiais. Existem filtros hoje fabricados exclusivamente para isso. Tem gente estudando isso há muitos anos. Só que não é tão reportado. O que falta é divulgação disso, que tem gente que estuda isso há muitos anos. Já existe filtro, inclusive no Brasil, que faça essas 5 propriedades da água. Essas 5 propriedades da água têm a ver com o processo de ionização? A ionização é um deles, né? É um dos 5. Lembra que nós falamos, o pH, o frasco, a tensão superficial, a ionização e a arquitetura da molécula, né? A ionização é um deles. Então, mas dessa reportagem, então, a única informação que está disponível para o consumidor é o pH. Então, se o consumidor já olhar o pH, já é um passo que ele está dando. Passo, nossa, um passo gigantesco. Tá? É um dos principais. Mas eu acho que mais importante ainda é ver o frasco que está a água. Tá? O frasco de plástico tenta tirar da tua dieta. O senhor não toma água mineral de plástico? Nunca. Eu tomo água filtrada. Existem filtros para isso. Tá? Que daí eu ponho no meu copo. Eu ponho no meu copinho. Tá? Aí eu ponho a água no meu copo. Tá? Quer dizer, são atitudes simples que está contribuindo no seu dia a dia para chegar a uma idade mais avançada com qualidade de vida. Exatamente. Aí quando sai de casa, que não tem o filtro em tudo que é lugar, né, obviamente, aí procura comprar uma água de boa qualidade, perceber o pH e frasco de vidro. Ok, conversamos hoje aqui no programa Repórter Saúde, matéria especial sobre a água, com o especialista Dr. Marco Marcondes. Até o nosso próximo encontro.